Estamos aqui hoje com a Júlia Laia, arquiteta, uma mulher incrível e com um testemunho de vida de emocionar. E ela vai contar um pouquinho dessa história aqui pra gente hoje. Estamos aqui no restaurante O Italiano, gente, que estava de portas fechadas devido à pandemia. A gente está aqui ao ar livre, com todos os cuidados, para receber a Ju. A Ju tem um testemunho lindo, como a Juju já falou para nós. E a gente vai saber, assim, detalhes do que aconteceu, que ela quase morreu, mas ela reviveu. O Senhor fez maravilhas na vida dela. Né, Ju? Bem-vinda, querida! Ju. O prazer é meu de estar aqui com vocês, uma alegria enorme. Muito bom dar o meu testemunho, né? Que realmente foi uma quase morri. É verdade. E o Senhor me deu essa oportunidade de vida maravilhosa, oportunidade de voltar a viver, de conhecê-lo melhor, né? De ter uma intimidade que cresce a cada dia mais com ele. Amém. E eu fico feliz, sabe, Ju, porque eu estava até comentando com a Ju aqui, como que o Senhor coloca amor no nosso coração pela vida das pessoas. E antes da gente te conhecer, a gente ficou sabendo da sua história e já orava, assim, há tempos por você. E ver o que o Senhor tem feito na sua vida e através da sua vida nos emociona. Nos emociona muito, né? Me emociona também, Conta pra gente, assim, o que aconteceu desde o início para as pessoas compreenderem a sua história. Então, eu fui pro Havaí a passeio em maio do ano passado e eu saí daqui bem gripada. Mas é uma gripe assim que a gente não vai ao hospital, sabe? Por causa dela. Mas eu tava gripada e peguei, como o Havaí são muitas horas de viagem, ainda voo gelado, ar-condicionado, então ajudou a minha resistência a baixar. E aí, chegando lá no Havaí, eu não estava bem, comecei a piorar. No primeiro dia eu conheci praias lindas, aí no segundo dia eu já não estava dando conta mais de praticamente sair do hotel. E no terceiro dia, que foi quando realmente a coisa ficou bem grave. Eu acordei e aí eu estava indo transferir de um hotel. Eu estava em um hotel, estava indo para outro. E aí quando eu estava esperando o Uber chegar, eu desmaiei e comecei a vomitar e, enfim, o pessoal do hotel correu, viu a situação, o que estava acontecendo, me pegou no colo, me levou para o lobby do hotel e chamou a ambulância, que é como se fosse o SAMU daqui. E aí eu entrei na ambulância e eles me deram um choque, uma adrenalina que eu melhorei. Aí eu até pensei, falei, nossa, meu Deus, agora eu tô ótima. Mas eu mal sabia o que estava por vir, exato. Né? E aí eu cheguei no hospital, na ambulância já eles colocaram o oxigênio no meu nariz e eu estava respirando razoavelmente bem. E aí depois, com a respiração estava ficando cada vez mais difícil, eles colocaram uma máscara e ainda não estava dando para eu respirar. E aí com dificuldade, muita insuficiência respiratória, eles colocaram no máximo a ventilação. E ainda assim... E eles não tinham ainda detectado o que você tinha? Não tinham nada. Então... Isso tudo na ambulância? Não, desculpa, eu já tinha chegado no hospital. E aí tinha inúmeros enfermeiros, médicos, uma equipe médica assim, muito boa. Glória a Deus que eu estava lá no Havaí. E eles me observando, viram que realmente minha respiração estava cada vez mais difícil. E aí quando eu estava achando que eu estava morrendo, que eu falei com as pessoas que estavam lá comigo, falei, eu estou morrendo, não consigo mais respirar. Então a médica, que era a médica principal que estava lá, ela falou, a gente tem que entubar ela agora, porque a situação é bem grave. Então eu tirei a minha máscara e falei com as pessoas, eu tô morrendo. Você já despediu? Já praticamente despedi. Tô morrendo, liga para os meus pais. E pronto, acabou. Apaguei.
E aí então veio realmente, foi onde que tudo começou, literalmente, né? Fiz o exame, detectou que eu estava com H1N1 e eu peguei realmente no Brasil, porque o vírus demora de 7 a 10 dias para se manifestar. E eu não tinha vacinado no ano passado, porque a vacina tinha liberado só para o grupo de risco. Então eu fui sem vacinar, e aí eu peguei a gripe. E lá eu fiquei entubada, foram 2 semanas, 15 dias. Com a injeção do meu coração chegou a 5%. Eu tava Praticamente morta. 5%. Não é nada. Os médicos tentaram, e graças a Deus eu estava lá, porque lá eles têm, aqui no Brasil também tem, mas é muito difícil a operação dessa máquina. Lá meu coração ficou funcionando através de uma máquina que chama ECMO durante 7 dias. E isso que ajudou o meu coração a ir recuperando. Só que mesmo no 3º dia ainda 0 de melhora. E aí os médicos falaram que achavam importante os meus pais irem. Nossa, gente, Já eu não era consigo pra imaginar despedir, o coração da sua mãe, dos seus pais, mediante a isso. Não consigo. Foi, eu também não. Também não. Mas aí ligaram para eles e falaram, olha, o estado, eu estava no 2º ou 3º dia, o estado da sua filha é realmente muito grave. E a gente acha importante vocês virem. Praticamente para despedir. E aí meus pais saíram daqui com essa notícia, só que meus pais são pessoas de muita fé. E aí um episódio bem marcante também foi que eles chegaram lá, quando eles foram no CTI me visitar, minha mãe abaixou no meu ouvido, junto com meu pai, falou assim, nós viemos aqui para te buscar e você vai voltar viva com a gente. Nossa, que lindo! E aí? Os médicos reuniram com eles e falaram que achava que eles teriam que começar a pensar num possível transplante cardíaco. Deram as opções dos lugares e falaram que para começar a analisar qual lugar, né? Começar a analisar assim, que eles teriam algumas horas para poder decidir para onde que iriam me transferir para tentar um possível transplante. E daqui, assim, eu acho que é legal a gente Eu ia falar isso, contar para quem está nos assistindo. A gente não conhecia a Ju e foram, assim, várias, assim... Uma igreja, Uma igreja inteira, né? Pessoas que... nunca viram a Ju, exatamente, né? Orando por ela, né? Estávamos todos orando por ela. E ela, né? Na verdade, não era da igreja. Ela era uma amiga de pessoas que eram, né? Que são da nossa igreja. E aí eles começaram a mandar nos grupos de WhatsApp. Vamos orar. Tem a Júlia, que está no Havaí. Ela tá em coma, né? Tá entubada, precisando de um transplante cardíaco. A gente precisa orar por isso. E aí foram, assim, muitas pessoas E eu orando. acho interessante contar também, Ju, que os milagres já estavam acontecendo, né? Que a sua mãe estava sem... Não, ela tinha um passaporte, não tinha o visto? Não tinha o visto, o visto estava vencido e teve que tirar um visto de última hora, de emergência. E até nisso o Senhor foi muito cuidadoso, porque levou ela para uma mulher específica lá, né? Que o Senhor já tinha preparado. Isso. E essa mulher falou, na hora concedeu o visto e falou, eu sou mãe também, eu sei o seu desespero, né? Posso imaginar. Em 3 horas ela estava com visto. 3 horas ela estava com visto. Deus já movendo ali, né? Cuidando. E aí horas depois que foi comunicado para os meus pais essa necessidade de um transplante, o médico, que é o Dr. Eric, chamou de novo e falou, peraí, porque o coração dela está começando a reagir. Ah, não! E aí, aos pouquinhos, ele foi reagindo. E nisso eu estava praticamente sem circulação no corpo, insuficiência renal, eu tive que fazer hemodiálise diariamente. Os médicos falaram que eu tinha grandes chances de fazer hemodiálise para o resto da vida,
eu pisei aqui no Brasil, eu não precisei fazer nenhuma sessão mais. Glória a Deus. Foram meses de fisioterapia e em novembro eu já estava 100% e realmente assim, cada vez mais apaixonada pelo Senhor, cada vez mais grata. Uma coisa que você falou aqui antes da gente começar, que quando você abriu os olhos, né, quando ele saiu do coma, né, te desentubaram, você disse que você abriu os olhos e você só conseguia agradecer a Deus, né? A partir daquele momento. Porque naquele momento já foi a experiência com Deus, né, Ju? Foi naquele momento. Eu glorifico, honro Ele todos os dias, todos os minutos pela minha vida. E assim, eu sabia que o cuidado dele é tão grande que ele me fez experimentar esse amor cada dia mais, né? Lindo. Porque também depois disso vieram outros obstáculos na minha vida, né? Eu me separei alguns meses depois e isso tudo eu sabia que hoje eu vejo que o Senhor estava me preparando, né, para conhecê-lo cada vez mais, para me fortalecer para isso também que eu iria passar, né? E assim, hoje eu estou maravilhosamente bem emocionalmente, bem fisicamente. Isso tudo eu devo toda a honra e glória ao Senhor, porque Ele tem me fortalecido cada vez mais e tem me chamado cada vez mais para perto. Amém. Glória a Deus. E é importante a gente frisar aqui, antes da gente finalizar, que a Ju, né, antes dessa experiência, ela não conhecia o Senhor, né, Ju? Você ainda não tinha tido uma experiência. Né? Não tinha. E agora, aí ó, tá juntinho, melhores amigos, né, Ju? Glória a Deus. Cheia de intimidade. De glória gratidão. a Deus. Coisas que Amém. precisam, né? São necessárias. A gente que não entende, né? A gente não entende. Mas depois Deus vai mostrando. Valeu a pena, né, Ju? Essa é a pergunta que fica. Valeu a pena? Valeu a pena, cada segundo, cada Quase momento. morrer pra viver. Exato. Lindo Amém. demais. Obrigada, Gente, viu, Ju? nós não temos nem como agradecer um testemunho desse, fala a verdade. Isso é lindo demais, a gente vê o que Deus faz, os cuidados dele, uma pessoa que praticamente estava morta e reviveu porque o Senhor permitiu para que ela estivesse aqui hoje, contando para você que está aí do outro lado, a bondade dele, os cuidados dele, o carinho dele, né? Amém. Ju, obrigada, querida. Obrigada. Obrigada a muito vocês bom, também. Obrigada aos nossos parceiros, né? Isso. Açaí Fresh, PAD, as marcas também que nos patrocinam, Tweed, Skank, a bem-vinda Semijoias. Obrigada, Obrigada, Oito gente. Filmes. Obrigada. Tchau, tchau.